Muito bem, pessoal. Voltando então com mais um Pod, uma palavra. Meu nome é Neemias Moreira. É muito bom ter você aqui conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, que possa abençoar a sua casa. A gente ficou um tempo aí, né, sem poder gravar, sem poder fazer o conteúdo, mas hoje voltamos. Eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado. E o tema de hoje é um tema muito específico para esse tempo. Eu quero te convidar para você tirar esse tempo, tirar esses minutos para você poder ser abençoado, ser tocado pela palavra do Senhor, que ela possa alcançar o mais íntimo do seu coração. Então, já se inscreve no canal, curta, comenta, compartilhe com todas as pessoas que você puder. Esse vídeo vai estar em todas as nossas redes sociais e que eu creio que essa palavra vai entrar no seu coração. Fica até o final que Deus vai falar tremendamente com você. O texto que nós vamos falar hoje é 1 Samuel 3, versículo 8, que diz assim: O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamas? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse: Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, tu dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Então Samuel foi e deitou-se em seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou outra vez: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo te ouve. A história do profeta Samuel começou de uma forma um pouco confusa. Se olharmos para o contexto que está acontecendo, ele está dentro do templo do Senhor. E ali ele estava aprendendo a se tornar um profeta. Mas no meio do seu descanso, Samuel tem um encontro com Deus. E ele ouve a sua voz e não se torna mais a mesma pessoa. E ouvir a voz de Deus é algo muito poderoso. Porque quando estamos diante de um momento como esse, de várias formas nós podemos ouvir a Deus. Lendo a Bíblia, através da oração, através de canções que louvam o nome do Senhor. E também através dos profetas, que é onde Deus se comunica com o seu povo. Só que tudo isso é poderoso, tudo isso é tremendo. Porém, Deus fala com Samuel no seu estado de descanso. E aqui a primeira coisa que nós aprendemos: Deus falando com o seu povo. Deus sinalizando algo para o seu povo, mas Deus falando com Samuel no momento de descanso. Quando nós queremos ouvir a voz de Deus em meio a tantas perturbações, em meio de tantos barulhos, em meio de tanta confusão, preocupação, em meio de tantas notícias que nos levam ao desânimo. E ouvir a voz de Deus audível no seu espírito faz com que sentimos a responsabilidade de carregar a presença de Deus. Mas nos dias de hoje está cada vez mais difícil ficarmos atentos à voz de Deus. Com tantas distrações, afazeres e prioridades, fazemos com que a voz de Deus vá sumindo de dentro dos nossos corações dia após dia. Sabe quanto tempo que nós não tiramos mais para poder orar, buscar a Deus, para ouvir a sua voz? E vozes que vêm ocupando o lugar de Deus em todos os dias nos nossos corações. Mas Neemias, que vozes são essas que ocupam a voz de Deus? A voz do desânimo, da rejeição, a voz da comparação, a voz do medo. E nesses últimos dias, nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, existe um medo muito grande quando ouvimos a voz de Deus, que esse é um dos principais medos que a gente carrega, eu imagino, que é ser usado por Ele. Nós queremos ouvir, nós queremos ser cheios de Deus, nós queremos carregar a presença de Deus, mas nós não queremos muitas vezes ser usados por Ele porque nós temos medo do que pode acontecer. Medo, talvez, de pessoas te idolatrarem por aquilo que você carrega. E quantos de nós fomos chamados para viver coisas grandes assim como Samuel viveu? A vida de Samuel nunca mais foi a mesma. Mas o medo de errar é tão grande que muitas vezes até evitamos sentir a presença de Deus. Eu me lembro de uma vez em que
Eu estava num momento muito difícil na minha vida com Deus, na minha vida de oração, e quando eu senti a graça de Deus, eu saía fora. Eu não queria sentir, porque eu sabia que se eu sentisse, algumas coisas teriam que mudar. Eu teria que dar lugar para outras coisas do que a presença de Deus. Eu teria que dar lugar para outros prazeres do que a presença de Deus. Só que a posição que Samuel fez com que ele viesse viver coisas sobrenaturais na sua vida. Tomar decisões diante do povo de Deus e escolher um rei que fosse temente ao Senhor. A gente olha para Saul, o profeta Samuel foi lá e acusa, né? Denuncia o pecado de Saul, fala que o Espírito de Deus se retira de Saul, e ao mesmo tempo Deus fala com Samuel e Samuel vai e unge Davi como rei de Israel. Quando olhamos outros episódios bíblicos, assim como Moisés, que tinha dificuldade de falar, que ele era gago, como alguns teólogos falam, incapaz, né, de se comunicar, mas ele tomou posição e foi. Quando Deus chama você para viver algo, vá, viva, fale, pregue, cante, profetize. Quando Deus chama Pedro pela primeira vez, depois da pesca maravilhosa que aconteceu com Pedro, a vida de Pedro não foi mais a mesma. Ele larga os seus barcos, larga aquilo que ele tinha como prioridade para sua vida e vai viver uma vida com Jesus. Deus, ele quer que nós vivenciamos a sua presença dia após dia. E um chamado de Deus não funciona de forma superficial. Só que ele quer nos ter por completo. Não dá para eu viver uma vida de pecado, uma vida de engano, se eu não renuncio para ter a presença de Deus comigo. Não dá para sintetizar a presença de Deus. E a decisão de viver uma vida na presença de Deus é minha e sua. Não deixe que as vozes desse mundo te distrair e você deixar de viver tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida. Muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio para poder ouvir o que Deus quer falar. Se Deus já te disse um não, não vá. Mas muitas vezes nós estamos fazendo um alvoroço e a nossa emoção toma conta, e talvez o sim que nós achamos que é de Deus faz com que nós saímos da vontade dele, tomando decisões que não são do tempo do Senhor, mas que eu e você hoje possamos parar e pensar como eu tenho ouvido a voz de Deus. E não é aquela voz audível, talvez como Samuel ouviu, mas são nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. São nos pequenos detalhes em que eu e você nós olhamos e entendemos que nas decisões, nos afazeres, na nossa fala, no nosso pensar, se é a voz de Deus que está nos conduzindo, se nós estamos caminhando através da palavra de Deus, e que essa palavra possa entrar no seu coração. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém e ser abençoado. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.